Fala meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. Pessoal, nessa aula daremos sequência às resoluções das questões do Enem 2020, logo após a vinheta. Então pessoal, questão de número 141 do caderno cinza, acompanhe a leitura. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denominada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas, Y e X, é dada por... Então, pessoal, essa questão aborda os conceitos de função e porcentagem. Por que função? No final do enunciado, pede para você relacionar Y e X. Então, sempre que você precisar criar uma relação de dependência entre duas ou mais variáveis, você vai trabalhar com o conceito de função. E por que porcentagem? Exatamente pelos acréscimos percentuais, um de 15 e o outro de 10. Então, vamos entender um pouco sobre esse esquema que está aqui. Ó. T1 e T2 são os tanques, B é a bomba, A1 e A2 são os aeradores. O que está acontecendo? A bomba pega um volume de líquido do tanque 1 e joga no aerador 1. Aqui dentro, esse volume sofre um processo e ele recebe um acréscimo de 15% do seu próprio volume. Então o volume que chegou aqui desse tamanho ficou um pouco maior após o processo. Esse volume um pouco maior, e é importante que você entenda isso, foi jogado no aerador 2, que sofreu novamente um processo. Esse cara processado recebeu 10% do seu próprio volume, então ele ficou ainda maior. Vou chamar esse cara de volume final. Ele será jogado dentro do tanque 2. O que eu quero é que você perceba, isso é importantíssimo, que o volume que foi tratado no A2 não era o volume inicial. Era o volume que veio de A1, que já estava inflado, já estava grande. Certo? Informações que eu tirei do texto sobre as bases dos tanques, que são retangulares. Do tanque 1 tem dimensões C e L, do tanque 2 tem dimensões C sobre 2 e 2L. Olha, essas informações aqui são irrelevantes. Joga fora. Não vai te ajudar em nada para resolver essa questão aqui. Nadinha. Comando da questão. Quer saber a relação entre a altura da coluna de líquido que saiu de T1, que a gente vai chamar de X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, que a gente vai chamar de Y. Essa questão, em síntese, ela vai trabalhar com acréscimos sucessivos, um acréscimo após o outro. Eu vou montar um esquema aqui para facilitar o seu entendimento. Olha só, o meu volume ele estava presente no tanque 1, e inicialmente esse volume era de V. Esse volume do tanque 1, ele foi jogado lá no aerador 1. Quando chegou no aerador 1, esse volume ganhou 15% do seu próprio valor. Tem uma forma de calcular esse valor final, desse acréscimo de 15%. Uma delas é assim, ó. Eu tenho um valor V, um volume, que vai receber um acréscimo, olha mais aqui, ó, um acréscimo de 15%, que é o que está acontecendo. 15% de quem? Do volume inicial que eu tinha. Então essa expressão aqui, ela vai trazer para mim o valor final após esse acréscimo de 15%. Uma outra maneira, na minha visão mais prática de resolver isso, vê se você me entende. O seu volume inicialmente era tudo que você tinha. Era o seu todo. E na porcentagem, o que representa o todo? 100%. Então se eu tinha inicialmente 100% e agora eu quero acrescentar
15% desse volume. Então, peraí, se eu tenho 100%, eu quero acrescentar 15, 100 mais 15, 115% de quem? Do volume que eu tinha inicialmente. Então, essa é a outra maneira de calcular o valor final de um acréscimo percentual. Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que 115% do volume que eu tinha inicialmente. Lembrando, tá, que esse do, da, de na matemática significa multiplicação. Então vamos usar esse método aqui, ó. Olha aí. Então o volume inicial, ele saiu de T1 do tanque, foi para o aerador, e aqui esse volume passou a ser 115% do que eu tinha antes, 115% de V. Agora esse volume foi jogado lá no aerador 2. Foi o que eu falei inicialmente. O aerador 2 vai tratar esse volume e não o volume inicial. Concorda comigo? Só que no aerador 2 o processo vai ser de quê? De acrescentar 10% do volume que está saindo de 1. Então, peraí, se eu estou acrescentando 10% e eu tinha 100, 100 era tudo que eu possuía, 100 mais 10, 110%. Então agora no A2 eu vou calcular 110% de quem? De V? Não, de quem estava no A1. 110% vezes D, 115% do volume que possuía inicialmente. E esse volume final, lembra disso? Será armazenado no tanque 2. Tá aí, pessoal. É só agora a gente equacionar isso daqui e está resolvido o problema. Então eu vou chamar aqui o volume final, o volume que está dentro do tanque 2, de VF, só para organizar as ideias. Então qual vai ser o volume final? 110% de 115% de V. Tá aqui, ó. 110% de 115% de V. Repetir. Volume final vai ser igual. Pessoal, 110% é 110 dividido por 100 vezes, assim como 115% é 115 dividido por 100, que multiplica V. Vamos simplificar isso daqui? Olha aí, eu vou cortar esse zero com esse zero e resista à tentação de cortar esse zero com esse outro aqui. Não podemos fazer isso por quê? Porque se eu multiplico esses dois números, eu não posso simplificá-los entre si, correto? Teremos o seguinte então, ó, o volume final vai ser igual, multiplica comigo, 11 vezes 115 é 1.265 sobre 10 vezes 100, 1.000. Não podemos esquecer do volume inicial. Tá aí. V de F é igual, olha aí, 1.265 dividido por 1.000. Se está dividido por 1.000, eu vou pegar a vírgula que está após o 5 e vou deslocá-la 3 casas para a esquerda. Acompanhe a ponta da caneta aqui, ó. 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar entre 1 e o 2. Jeffrey, por que você está deslocando 3 casas para a esquerda? Porque eu estou dividindo por 1.000, que tem 3 zeros. 3 zeros, 3 casas. Belezinha? Então essa divisão vai resultar em 1,265 V. Só que VF é o volume final. É aquilo que chegou no tanque T2. E o que chegou no tanque T2, a gente vai trocar por Y. E o V é o volume inicial. É aquilo que eu tinha no tanque T1. É aquilo que saiu do tanque T1. E o que saiu do tanque T1, a gente vai chamar de X. Substituindo então essas variáveis, a gente chega no gabarito. Y é igual a 1,265x. Correto, pessoal? Tranquilo, né? Mais uma questão bem suave também. Partimos então para a questão de número 142. Acompanhe a leitura. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia.
O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Pessoal, eu vou traduzir para vocês o que está aí. É uma tabela que fala sobre velocidade média de ônibus e bicicleta nos dias da semana de segunda a sábado. Por exemplo, segunda-feira, a velocidade média do ônibus é de 9 km por hora, enquanto da bicicleta, 15. Na terça-feira, o ônibus ele faz 20 km por hora, já a bicicleta, 22 km por hora. E assim por diante. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Vamos nessa, pessoal. Olha só. Essa questão vai abordar os conceitos de proporção e regra de 3. Também aborda o conceito de velocidade média. Mas se você não lembrar o conceito de velocidade média, não tem problema, porque a regrinha de 3 vai dar conta do serviço, vai dar conta do trabalho. Vamos lá. Organizei aqui as informações. Se o rapazinho, seu aluno, quiser chegar à faculdade utilizando o ônibus, ele vai percorrer 2 km, chamei ônibus de O, tá? Só para a gente se organizar. E bicicleta, se ele preferir usar a ciclovia, ele vai usar a bicicleta e, portanto, ele vai percorrer 3 km. Chamei bicicleta de B. Aqui estão as informações contidas no quadro do enunciado. Então eu tenho aqui velocidade média, tanto para ônibus quanto para bicicleta, dentro desses dias da semana. Correto? Comando da questão. Em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia para poupar tempo? Qual é a ideia? Preste atenção. O aluno, ele não quer chegar à faculdade de ônibus. Ele quer chegar de bicicleta. Para isso ele está pensando, peraí, qual dia ou quais dias da semana vai ser ideal para eu poupar tempo indo de bicicleta? Ou seja, indo de bicicleta, ele vai chegar mais rápido do que indo de ônibus. A ideia é essa. Vamos nessa? Para eu resolver esse problema aqui, eu vou utilizar regra de 3. Eu vou relacionar as grandezas tempo, dado em horas, e distância, dado em quilômetros. Correto? Vem comigo. Segunda-feira, a velocidade média do ônibus é de 9 km por hora. E o que significa isso? Que a cada 1 hora o ônibus percorre 9 km. Vou pegar essa ideia, vou pegar essa informação e vou botar na minha regrinha de 3. Olha aí. A cada 1 hora o ônibus percorre 9 km. Então, em quantas horas, vou chamar de O, tá? Para a gente lembrar do ônibus. Em quantas horas o ônibus vai percorrer 2 km, que é a distância, né, para o aluno chegar até a universidade. Regrinha de 3 simples, multiplica cruzado. O vezes 9 é 9O, igual a 2 vezes 1, 2. Então, o O é igual a 2 nonos. Então, o tempo que vai demorar para chegar à universidade lá vai ser 2 nonos de hora. Vamos fazer a mesma coisa para a bicicleta. Aí, velocidade média da bicicleta, 15 km por hora. O que significa isso? Que a cada 1 hora a bicicleta percorre 15 km. E aqui eu já vou começar a te dar bizus para tu fazer essa questão muito mais rápida. Vamos lá. Eu vou montar de novo aqui a regrinha de 3, proposital, tá? Tem necessidade de você fazer isso não. Quero te mostrar o bizuzinho. Olha aqui. A cada 1 hora a bicicleta percorre 15 km. Então, em quantas horas, vou chamar aqui de B de bicicleta, a bicicleta vai percorrer 3 km. Vamos nessa, multiplica cruzado. Nós temos 15B igual a 3 vezes 1, 3. Quem é o B, então? O B é igual a 3 sobre 15. Simplifiquei agora não, deixa quieto por enquanto. Percebeu que a fração que representa o tempo que o ônibus vai levar para chegar à universidade é de 2 nonos? Por quê? Esse 2 é o percurso. Olha aí. Enquanto 9 é a velocidade média. Percurso do ônibus, velocidade média do ônibus. 2 sobre 9. 2 sobre 9. Olha a bicicleta. 3 quinzeavos. Percurso. 3. Velocidade média. 15. 3 sobre 15. Então já dá para perceber
que nem precisa montar mais a regrinha de 3, porque as frações que você vai encontrar serão sempre o percurso dividido pela velocidade média. Ônibus, ônibus, bicicleta, bicicleta. E assim para cada dia da semana. Já ganha tempo nisso, certo? Show de bola. Outra coisa que eu quero mostrar. O rapaz ele quer poupar tempo para chegar à universidade. Ou seja, ele quer o menor tempo possível. Qual é o menor desses dois caras aqui? Eu tenho a fração 2 nonos e a fração 3 quinzeavos. É claro que aqui a gente pode simplificar. Iremos, né? Olha só. 3 dividido por 3 vai dar 1, 15 dividido por 3 vai dar 5. Qual das duas frações é a menor? 2 nonos ou 1 quinto? Ao que tudo indica é 1 quinto. Mas eu não quero ao que tudo indica. Eu não quero dúvida. Eu quero ter certeza. E como que a gente faz para comparar frações? Presta atenção no que eu vou te explicar aqui agora. Vou te dar um exemplo, tá? Olha aí, eu tenho a fração 6 meios e eu tenho a fração 50 meios. Nesse exemplo, você consegue me dizer com toda certeza e de maneira prática, rápida, objetiva, qual das duas frações é menor? Fica fácil, né? A menor fração é 6 meios. Por quê? Presta atenção. 6 meios representa que número inteiro? 3. Por qual motivo? 6 dividido por 2, 3. E a fração 50 meios representa que número inteiro? 25, pelo mesmo motivo do anterior. 50 dividido por 2, 25. Se 3 é menor que 25, 6 meios é menor que 50 meios. Vou além. Ó, quando você tem frações com denominadores iguais, a menor delas é aquela que tem o menor numerador. 6 é menor do que 50. Opa, então essa fração é menor do que essa, porque tem denominadores iguais. Acabou. Tá aí, ó. Então, eu consigo comparar essas duas frações. E por que eu estou preferindo trabalhar dessa maneira, comparando frações? Para eu evitar ficar dividindo esses carinhas, ó. Senão eu vou trabalhar com número decimal, vou trabalhar com dízima periódica, e as chances de eu errar é muito grande. Então vamos comparar essas duas frações e ter certeza, né, qual das duas é menor. Então vem comigo, ó. Uma fração é 2 nonos e a outra fração 1 quinto. Jeffrey, mas tem denominadores diferentes. Não tem problema, você vai igualar. Para igualar, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse denominador por 5 e vou multiplicar esse denominador por 9. Então aqui vai ficar 9 vezes 5, 5 vezes 9. Mas para não alterar o valor das frações, se nessa fração eu multipliquei por 5 embaixo, tem que multiplicar também por 5 em cima. Se nessa fração eu multipliquei por 9 embaixo, tenho que também multiplicar por 9 em cima. E aí eu tenho aqui, ó, essa fração vai gerar a fração equivalente 10 45avos. Olha que maneiro, ó. E essa fração aqui vai gerar a equivalente 9 45avos. Se as duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem o menor numerador. Como 9 é menor do que 10, essa fração é menor do que aquela, consequentemente 1 quinto é menor do que 2 nonos. Então, se essa 1 quinto é menor do que 2 nonos, esse tempo é menor para a bicicleta. Então é tudo que eu quero. Segunda-feira, me atende. O rapazinho consegue poupar tempo. Tranquilo? Essa ideia a gente vai aplicar para todas as outras. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ah, Jeffrey, eu prefiro dividir porque isso deu muito trabalho. Multiplica em cima, multiplica embaixo e tal. Então vou te dar mais um bizu para ficar ainda mais rápido, mais objetivo. Olha só. Se a ideia da comparação entre frações, para facilitar, é igualar denominadores para comparar os numeradores, presta atenção no que eu vou dizer, vê se você me entende. Quando eu multipliquei por 5 aqui e por 9 aqui, eu igualei os denominadores. Quando eu igualei os denominadores, eu olhei para os dois para identificar qual fração é a menor? Não. Uma vez que os denominadores estão igualados, eu vou olhar somente para quem? Para os numeradores. E o que eu quero dizer com isso? Eu nem precisava multiplicar aqui embaixo por 5 e aqui embaixo por 9. Não precisava fazer isso. O que eu precisava para efeito de comparação era fazer 5 vezes 2, 10, 9 vezes 1, 9. Acabou.
Só isso. Então vem comigo, vamos replicar isso daqui para as outras. Vamos lá. Terça-feira, quase caiu o apagador. Terça-feira, olha aí. Na terça-feira, de ônibus. Lembra que eu falei? Vai ser o percurso dividido pela velocidade média. 2 dividido por 20. 2 sobre 20, né? Que eu já vou simplificar. É 1/10. Olha como fica muito mais rápido. Bicicleta. 3 sobre 22. Vamos comparar essas duas frações. Vou escrever aqui, mas não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui agora não. Que eu vou fazer agora não. Porque você já pode ir direto. Olha aqui. Ônibus. 1/10. Bicicleta. 3/22. Multiplica esse por aquele. 1 vezes 22, 22. 10 vezes 3, 30. Opa, como 22 é menor que 30, ir de ônibus gasta menos tempo do que de bicicleta. Então, terça-feira, o rapazinho não quer, não serve. Não precisava montar isso, tu pode fazer isso aqui, ó, diretamente aqui. Olha aí, denominador de uma vezes o numerador da outra. 22 vezes 1, 22. Olha aí, ó. Aqui, numerador de uma vezes o denominador da outra. 3 vezes 10, 30. Tá aí, ó. Sempre assim. Denominador de uma vezes o numerador da outra. Denominador da outra vezes o numerador de uma. Acabou. Resolvido o problema. Sem muito esforço. Então, terça-feira, não vai rolar. Quarta-feira, vamos nessa. De ônibus. Olha aí, percurso. Vai ser sempre 2 sobre alguma coisa para o ônibus. 2 sobre 15. 2 sobre 15. E de bicicleta, hein? 3 sobre... Na quarta-feira? 3 sobre 24. Que dá para simplificar, né? 3 sobre 24, simplifica por 3, em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 8. Vamos comparar. Aí, pega o denominador de uma e multiplica pelo numerador da outra. 8 vezes 2, 16. Olha que maneiro. 15 vezes 1, 15. Como 15 é menor que 16, então andar de bicicleta, ir de bicicleta à faculdade, na quarta-feira, faz com que o aluno poupe tempo. Quinta-feira, tem até um método mais rápido ainda do que isso. Mas eu não vou falar aqui nessa aula não, senão vai deixar o vídeo muito extenso, ainda pode confundir a cabecinha de vocês. Mas teria como ainda assim fazer direto. Mas vamos nessa. Olha aí. Quinta-feira, ônibus. 2 sobre 12, que simplificando dá 1/6. Bicicleta, 3 sobre 15, que simplificando dá 1/5. Qual dos dois é o menor? 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. Então, na quinta-feira, ele gasta menos tempo indo de ônibus. Não serve, ele quer usar a ciclovia, correto? Uma curiosidade. Na comparação de frações, quando os numeradores são iguais, a menor fração é a que tem o maior denominador. Correto? Vamos lá. Sexta-feira, ônibus. Vai ser 2 sobre 10. 1/5, já simplificado. Bicicleta, vai ser 2 não, vai ser 3, perdão. 3 sobre 18, que simplificado dá 1/6. Aí, o cálculo que nós fizemos aqui em cima, ó. Para 1/5 eu tenho o valor de 6. Para 1/6 eu tenho o valor de... Então, pessoal, a ideia é essa, é fazer você ganhar tempo na universidade. No vestibular, perdão. Quando você estiver lá no vestibular, prestando o vestibular, fazendo a sua prova, no Enem da vida, por exemplo, você vai ter 3 minutos aproximadamente para cada questão de matemática. Então, tu não se pode se dar o luxo de ficar dividindo isso aqui o tempo todo. Isso vai comer o seu tempo. Tem método muito mais prático para isso. Então, aqui, ó, andar de bicicleta, ir à faculdade de bicicleta, vai ser mais proveitoso do que de ônibus.
é mais rápido, poupa tempo. Então, sexta-feira também agrada ao aluno. E para fechar, sábado. No sábado, indo de ônibus, vamos ver. Vai ser 2 sobre 30. É 1 quinzeavos, 1 sobre 15. B, indo de bicicleta, vai ser 3 sobre 16. Não dá para simplificar. 16 vezes 1, 16. 15 vezes 3, 45. Então, no sábado, ele gasta muito mais tempo indo de bicicleta do que de ônibus. Tá aí o gabarito. Então, em dias o aluno deve seguir pela ciclovia para poupar tempo? Segunda, quarta e sexta. Suave, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todo esse método prático aqui, essa lógica que nós encontramos para facilitar a sua vida, caso você se depare com questões desse tipo aqui. E espero que tudo isso aqui tenha sido útil para você e que tenha te ajudado. Se ajudou, dá uma moralzinha pra gente, deixa o like aqui embaixo. Não é inscrito? Não custa nada, clica no botãozinho vermelho, isso ajuda demais o nosso canal. Sempre que eu vejo que o número de inscritos está subindo, isso me motiva a buscar meios diferentes de trazer coisas agradáveis para facilitar a sua vida. Belezinha? Compartilhe o nosso vídeo aí e você vai estar ajudando bastante o canal. Pessoal, ficamos agradecidos por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!